Bom, no vídeo de hoje quero falar sobre esse projeto de quase 750 milhões de reais do esporte para ter uma reforma na Ilha do Retiro e que assim teria o nome como Arena Sport, né, que foi criado antes ainda do projeto da construção da Arena Pernambuco para a Copa de 2014 e que era uma das alternativas. Quero falar aqui por que esse projeto não foi adiante, até porque sem dúvidas poderia ser interessante, né, o esporte com seu estádio próprio ter essa modernização e que além disso, qual que foram os motivos que isso não aconteceu, quais são os planos de reformas, por exemplo, para o esporte na Ilha do Retiro, até mesmo visando, né, um possível acesso para a Série A da temporada de 2024 e que será que podemos imaginar uma reforma desse tamanho, uma modernização completa na Ilha do Retiro, que eu quero comentar aqui nesse vídeo de hoje. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, se inscrever em nosso canal caso você goste desse tipo de conteúdo. Meu nome é Gustavo, esse aqui é o canal Futebol Team e aqui postamos vídeos como esse, de, por exemplo, projetos de estádios que não foram adiantes, modernização do estádio que pode acontecer também, quero focar aqui em alguns tópicos como esse no canal, e projetos de clube empresa, por exemplo, você poderíamos pensar nessas equipes igual o Sport, quero trazer aqui em breve também, falando sobre uma possibilidade de virar uma SAF, então se inscreve aqui embaixo. Tem também outro canal que por lá eu posto mais notícias, às vezes também tem conteúdo do esporte por lá, que é o nosso outro canal, um pouco maior, né, melhor dizendo, do que esse aqui, que é o Black Art Foot, alguns de vocês podem me conhecer por lá também. Vou deixar aqui, ó, o canal, o Black Art, para você se inscrever. Bom, o estádio aí da Ilha do Retiro, que já teve uma possibilidade de reforma para a Copa de 2014, o Aldemar da Costa Carvalho, mais conhecido como Ilha do Retiro, com capacidade hoje para mais de 32 mil torcedores, que vinha, né, passando na época de 2011, com uma possibilidade de reforma que era a Arena Sport. O lançamento desse projeto foi lá no dia 17 de março de 2021, com a capacidade próxima de 45 mil torcedores a 60 mil, tá? Ou seja, basicamente 50% de capacidade desse aumento. Além disso, esse complexo teria um shopping, dois empresariais, ou seja, 2 torres, 35 andares cada uma, um hotel com 18 andares e o clube, no caso, teria um custo dessa arena próximo da casa de 400 milhões de reais com a arena e o complexo inteiro, com shoppings, com as 2 torres comerciais, ou seja, com quase 750 milhões de investimento, projeto aí de acordo com a Pontual Arquitetos, que aí no caso teve esse projeto então. Que sem dúvida, se tivesse acontecido, poderia ser uma alternativa, que igual eu falei aqui no início do vídeo. No início, né, lá de 2009, 2007, 2011, vinha se falando, por exemplo, nessa possibilidade de construção no estádio em Pernambuco e a capital em Recife. Já tinha os 3 clubes, né, a Ilha do Retiro, o Aflitos, o Arruda. Será que não poderia ter reformado um desses estádios? Que era o grande questionamento na época, inclusive nesse caso aqui do esporte, né, que poderia ter essa modernização com a ajuda, por exemplo, do governo para a Copa do Mundo ou, por exemplo, com investimento próprio, captando de algum outro fundo ou algo nesse sentido. Acabou que, especificamente nesse ponto para a Copa do Mundo, foi construída a Arena Pernambuco, que teve vários problemas também logo em sequência e que não é um estádio que é extremamente utilizado, por exemplo, pelos 3 grandes clubes da capital. Acabou que ficou um pouco esquecido justamente por conta disso, né? Que cada um dos clubes tem o seu estádio, a torcida muito identificado, e eu tenho certeza que o torcedor do esporte não abriria mão da Ilha do Retiro para jogar só na Arena Pernambuco. Eu diria que um jogo ou outro tudo bem, mas todos os jogos não. Eu acho que no geral todo mundo concorda nesse ponto, se não pode deixar também aqui embaixo. Bom, falando um pouco sobre a Ilha do Retiro, que assim, foi a data de inauguração lá no dia 4 de julho de 1937. A última obra de ampliação foi em 2007, no caso no aniversário do clube, quando ampliou a sua capacidade para próxima do que é a atual, que foi no caso de 30 mil torcedores, sendo basicamente 13.619 cadeiras. Além disso, o recorde de público foi lá em 1998, com mais de 56.875 torcedores, muito por conta de ter um espaço maior, não ser tudo arquibancada, ser um espaço maior para arquibancada e não tudo cadeira, né? Que no caso, então, teve essa possibilidade que, sem dúvidas, o estádio muito significante para o futebol brasileiro, uma importância gigante para a história do esporte Recife e que quero falar um pouco também sobre esse projeto de modernização na época, por que não foi adiante. Eu acho interessante contextualizar um pouco mais raso, depois falar sobre a história do estádio e tudo mais e por que esse projeto não foi adiante, que tem alguns tópicos importantes. Bom, como eu tinha dito lá no início do vídeo, essa ideia surgiu com a Arena Pernambuco já oficializada para o palco da Copa do Mundo de 2014. E mesmo sem assinar com o consórcio responsável, o esporte acabou levando adiante essa ideia de ter sua própria arena, incluindo, né, esse centro empresarial e um hotel, além de um shopping center no local. O complexo ocuparia, no caso, os 11 hectares e apesar da demora, o clube conseguiu receber o aval da Prefeitura de Recife após
várias mudanças no entorno, né, de todas solicitadas pelo CDU, que é o Conselho de Desenvolvimento Urbano, e o projeto parou de vez após uma empresa, a Engevix, encerrar o contato que a empresa acabaria sendo investigada pela Lava Jato em 2014. Né? Então esse estádio aí que seria para a Copa do Mundo, isso lá em 2009, 2011, que surgiu essa possibilidade, mas logo depois a Arena Pernambuco foi construída, inclusive com custos muito mais altos do que seria esse projeto, um complexo inteiro, só para você ter uma ideia, né? Que enfim, até na época, igual eu falei para vocês, muitos especulavam que a construção desse estádio poderia ser a reforma, por exemplo, do Arruda, ou da Ilha do Retiro, ou do Aflitos, até um dos 3 grandes clubes da capital. E bom, só para você ter uma ideia, o quanto esse projeto realmente tinha a possibilidade de acontecer, até o próprio Globo Esporte, na época, trouxe algumas matérias falando sobre isso em 2011. Deixei aqui, ó, matéria do Globo Esporte, dia 1º de março de 2011, às 8h04, que no caso o Sport inicia em dezembro obras para construir sua nova arena, no caso, na nova Ilha do Retiro, que será demolida e dará lugar a um estádio moderno. O clube para a arena prevê a existência de shoppings, hotel e centro de convenções, que no caso, então, para você ter uma ideia, 2011, né, nem seria mais de olho na Copa de 2014, até porque naquela época já estava meio que oficializado a construção da Arena Pernambuco. Então, para você só se contextualizar, seria derrubado a Ilha do Retiro, que conhecemos hoje, e que seria construído então esse novo estádio a partir de 2011. Então, basicamente, ele foi bem antes da última reforma que teve no estádio. Que, só para você ter uma ideia, né, a construção poderia começar em dezembro de 2011, com a demolição do estádio, e que, no caso, a TV Globo disse que a antiga sede do clube, agora com 68 anos, que na época tinha 61 anos, estaria com dias contados. Inclusive, o atual estádio, a expectativa é de que deixaria de existir e, no caso, nem faltaria muito isso para acontecer, porque poderia, né, ter essa nova construção da Arena Esporte com uma capacidade para 45 mil lugares e o início da demolição da ilha já teria a data, né, que seria em dezembro de 2011, que acabou não indo adiante. Igual eu falei, o custo do complexo no total seria de 400 milhões de reais e o prazo para ficar pronto seria de 2 anos, ou seja, basicamente ali no início de 2014 já estaria pronto. Inclusive, o próprio presidente na época falou sobre esse projeto e como seria interessante para o esporte, até porque não iria gastar nada. A fala do próprio presidente na época, onde ele afirmou o seguinte, abre aspas, o esporte não vai gastar nada, porque estaria fazendo uma cessão de direito de superfície. Durante 30 anos, o clube vai receber uma receita de 100% da bilheteria da arena e um percentual das outras obras complementares, como shopping, hotel, centro de convenções, o que depois de 30 anos, fundamentalmente, também será 100% rubro-negro, disse aí então no caso nessa entrevista. A direção diz também que os proprietários de cadeiras e de camarotes terão o direito e os esportes olímpicos vão ser sediados em colégios durante a construção, já que o ginásio e salões também serão demolidos, que as parcerias já seriam iniciadas. Além disso, até teve também outras falas do presidente falando o seguinte, aí nós vamos negociar com outros estádios, dependendo até se a arena da Copa já estiver pronta nesse período, vamos utilizá-la. Se não for possível, usaremos qualquer outro estádio que for melhor negociado para o esporte, até porque naquela época não tinha muitas alternativas dentro da cidade, porque não tinha Arena Pernambuco, né? Então ficou num espaço meio interessante para ver o que iria acontecer, mas essa ideia não foi adiante, muito igual eu falei para vocês, por conta dessa construção já da Arena Pernambuco e porque essa empresa que estava interessada, acabou que anos depois, né, você já sabe o que aconteceu, nem vou ficar falando muito aqui nesse vídeo, mas que teve alguns problemas que, quem sabe, até poderia ter sido algo ruim, viu, se tivesse ido adiante, não tem como afirmar, né, não tem como uma bola de cristal aqui para ver, mas pelo caminho que foi, não seria o melhor momento, mas quem sabe, né, não podemos pensar isso no futuro, que agora eu vou comentar sobre isso com vocês. Bom, até o Yuri Romão, que é o atual presidente do Leão, né, falou sobre uma reforma e que quer fazer uma mini arena, um mini estádio aí, no caso da Ilha do Retiro, que assim, seria uma reforma que custaria algo próximo da casa dos 150 milhões de reais e que o esporte já teria esse dinheiro assim um pouco encaminhado por conta do acordo com a Libra ou com a Liga Forte Futebol, que vai render, né, direitos econômicos para os clubes, um valor bem significante e que pode ajudar nessas reformas. Que essa reforma poderia ocorrer no estádio que foi construído lá em 1937 e que necessita de reformas, tá? Inclusive, nessa entrevista à Rádio Itatiaia, a transformação que ele pretende é o seguinte:
A ideia de fato é transformar a Ilha do Retiro numa mini arena, porque quando falamos de arena, falamos de algo maior, 60, 70 mil torcedores. A ideia é fazer uma reforma para transformar a ilha numa arena um pouco menor, de 30 mil lugares, numa arena multiuso, que possamos também ter shows e aumentar a receita. Porque o estádio rubro-negro hoje tem uma capacidade superior àquela que foi lá em 2011, 2014, próximo da casa dos 34 mil torcedores e que, sem dúvidas, se você for analisar, pode caber uma reforma que, na minha opinião, poderia ficar um estádio muito moderno e que, quem sabe, no futuro também não ter uma ampliação, porque com certeza poderia ter uma arena de 60, 70 mil torcedores, que a torcida do esporte, ainda mais, por exemplo, nessa reta final de campeonato, nos próximos anos voltando para a Série A, eu diria que 34 mil torcedores é até pouco a capacidade do estádio pelo tamanho da torcida, e que poderia justamente ser essa um dos objetivos, que assim, atualmente o clube consegue comercializar apenas 77% da sua capacidade, o que já de imediato diminui bastante o faturamento, seria de 26.345 lugares, ao invés dos 34 mil que eu disse, que é a capacidade máxima do estádio. Então só por aí, se o esporte comercializar 100% da sua carga, já poderia se pagar em alguns anos, somente com um espaço, no caso que hoje não está sendo ocupado. Só para você ter uma ideia, o potencial de faturamento, fora das partes comerciais e, por exemplo, shows que poderiam ocorrer fora da data do estádio, né, para não ficar nessa dependência, e que poderia aumentar e muito o seu faturamento. No caso, essa reforma, igual eu falei para vocês, seria um dos clubes que assinou com a Liga Forte de Futebol. No esporte é um desses 23 clubes, e o Leão receberá 139 milhões de reais, sendo o pagamento em 3 parcelas. Então, até por conta disso, poderia pensar, por exemplo, nessa reforma da Ilha do Retiro e fazer essa mini arena, que é uma das possibilidades, quem sabe já para 2024. Pagamento em 3 parcelas, 50% ainda em 2023, mais 2 de 25% no próximo ano. Então não seria algo que vai receber, lá em 2032, lá em 2028. Não, é algo basicamente já de imediato, uma parcela já de 50%, ou seja, a metade disso, quase 70 milhões de reais agora, em 2023, e outra de 25% e outra de 25%, basicamente 35 milhões cada uma, entre, janeiro a julho de 2024 e julho a dezembro de 2024. Então poderia fazer esse financiamento tranquilo, com certeza teria várias empresas interessadas. Até o próprio Yuri, né, falou o seguinte: em contrapartida a essa verba que virá da Liga Forte Futebol, há um caderno de encargos nisso, ou seja, há exigências em relação à iluminação dessa nova liga, gramado que tem que estar padronizado, conforto para a empresa, para a torcida. No caso, o futebol está mudando, está saindo de um pouco do campo esportivo e entrando no entretenimento, que é algo que eu concordo pessoalmente. A gente não pode ficar para trás, e esses então recursos também serão utilizados para isso, que, igual eu falei, né, seria de olho já para a Série A de 2024, e o que necessariamente mudaria, que eu quero comentar também sobre quais são os principais tópicos para essa reforma e essa mini arena, que depois eu posso fazer um vídeo só sobre isso, sobre essa reforma do projeto do estádio, mas que eu acho que é interessante complementar aqui para vocês. Onde assim, no geral seria o seguinte: troca da iluminação, elevação do terreno do campo, troca do gramado e troca da drenagem, melhoria de acessibilidade nos gerais, transferência dos túneis de jogadores para o centro do campo, colocando cadeiras retráteis em novos setores do estádio, reforma da cabine de imprensa, modernização da parte do elevador do estádio. Inclusive, até o próprio Yuri Romão completou falando sobre essa reforma, e ele disse o seguinte, abre aspas: a reforma da ilha precisa sair, precisa muito ser feita. E eu vou dizer uma coisa que eu nunca disse em nenhuma outra entrevista até agora, porque a Ilha do Retiro chegou no seu limite. Há um limite da questão elétrica do clube. O clube já não aguenta o tanto de carga de ar-condicionado, do monte de aparelhos eletrônicos que estão lá. Já estão dando problema, e tem um problema físico, que no que diz respeito às ferragens da estrutura do clube, precisa ser feito alguma coisa, e não é vaidade. Comentou aí o Yuri Romão, que no caso teria tempo, né, para essa reforma acontecer. Para você ter uma ideia, mesmo com essa urgência na modernização da Ilha do Retiro, o Yuri Romão confirma que o esporte deve jogar na Arena de Pernambuco em 2024, ou seja, seria um projeto aí de olho para as temporadas seguintes, e que ele falou o seguinte: a previsão para estar pronto nós não temos, até porque não sou engenheiro, mas que vai demorar, vai. Isso eu nunca escondi e já venho falando há muito tempo. Vai ser necessário jogar na Arena Pernambuco e não há outra alternativa. Eu estimo no mínimo um ano, explicou aí então, que no caso seria esse período para o esporte reformar a Ilha do Retiro, fazer essa mini arena, que é algo que já está quase pronto, para falar bem a verdade, quase confirmado, e que nesse período, principalmente em 2024 inteiro,
seria os jogos na Arena Pernambuco, que não é o melhor dos cenários, mas para ter uma reforma no seu estádio próprio é uma alternativa, não seria uma reforma gigante, igual seria, por exemplo, a Arena Sport, que foi aquele projeto lá de 2014, mas sem dúvidas já daria uma ampliação bem interessante. O Yuri falou um pouco sobre essa questão, que assim, não teve essa reforma antes por conta das finanças, por conta das taxas de juros no mercado, que ele falou o seguinte: hoje temos um limitador, que é a questão de juros no Brasil, que estão muito altos, que no caso qualquer assinatura minha num contrato de financiamento, isso tem um impacto financeiro e o clube não tem a geração de caixa, ainda mais, por exemplo, numa taxa de juros de 14% ao ano, isso taxa de juros nominal. Se colocar mais a taxa de juros que uma instituição financeira vai querer, estamos falando de juros na ordem de 20% ao ano, explicou aí o Yuri, que assim, hoje a taxa Selic do Brasil, né, tá em média aí 13,75 no momento que eu tô gravando esse vídeo em julho de 2023. É claro, essa taxa Selic deve cair a partir de agosto de 2024, mas que assim, mesmo dessa forma, dificilmente um empréstimo que seja dessa forma aqui, ó, para pegar esse valor e pagar com o que vai cair da Libra, da Liga Forte Futebol, enfim, qual que o Sport feche, o banco com certeza cobraria um percentual, até por conta do risco de não receber esse valor, né? Ainda mais com os clubes no Brasil que não passam confiança, mesmo o Sport já tendo esse acordo muito bem encaminhado. Então, por exemplo, 20% desse valor já seria um acréscimo muito grande e que não faz muito sentido, né? Se eu não tiver louco aqui de cabeça, 20% em cima desses 140 milhões de reais já significaria um aumento muito grande nas receitas, basicamente 28 milhões de reais só de taxa de juros de financiamento. É aquela coisa, pode acontecer, se, por exemplo, se pegasse esse valor para começar essa reforma, por exemplo, em 2023. Só que o Sport esperando um ano, por exemplo, já recebendo parte do dinheiro da Liga Forte Futebol, acaba esperando um pouco mais, mas pagando à vista, né? E depois em algumas outras parcelas, sem essa necessidade de pegar um empréstimo muito grande, que hoje, igual eu falei para vocês, seria uma taxa próxima dos 13,75, daqui um ano, por exemplo, deve estar próximo dos 10%, mas que ainda assim, para pegar um empréstimo, não seria barato de se pensar. Bom, só para terminar aqui com você, então, sobre essa possibilidade de reforma no estádio, é algo que, se você for ver dos outros projetos que até nós já trouxemos, o Sport é um dos poucos que conseguiu, mesmo não fazendo aquele projeto perfeito e ideal, ainda tem conversas para ter essa mini arena e que sem dúvidas melhora bastante a qualidade para o seu torcedor. Mas que, se for para pensar numa reforma gigante, quem sabe no longo prazo, ter nessa mini arena e reformar para uma ampliação do público, uma capacidade maior, poderia pensar numa alternativa de SAF, que eu já trouxe aqui alguns outros conteúdos sobre o projeto de clube empresa do Sport, que eu vou fazer um outro aqui, caso vocês queiram, deixa aqui embaixo nos comentários, que pode ser uma alternativa. É claro, a SAF não vai resolver tudo, mas pode, sem dúvidas, daqui a algum tempo, principalmente com o Sport retornando, onde sempre tem que estar, né, que é na Série A do Campeonato Brasileiro, ter uma possibilidade de aporte maior e associar não somente a investimentos, porque os clubes no geral, que já têm seu estádio próprio, moderno, associam, por exemplo, a venda da SAF com uma aplicação de 600 milhões de reais nos próximos 10 anos para reforços. Só que alguns clubes, por exemplo, Curitiba, o Vasco, associam alguns milhões que vão ser destinados exclusivamente para reforma, ou por exemplo do seu centro de treinamentos, que o Sport não precisa, né, ter um centro de treinamentos absurdo, mas por exemplo para a reforma do seu estádio, que poderia ser isso, por exemplo, vai ser vendido por 1 bilhão de reais, só supondo aqui um caso, 600 milhões para contratações nos próximos 6, 7 anos, e nesse período vai ter uma reforma no estádio, melhorias na Ilha do Retiro de mais 400 milhões de reais, totalizando 1 bilhão. Com certeza, um projeto de 400 milhões num estádio, nossa, dá para fazer muita coisa. Não é à toa que esse projeto aqui que eu falei um pouco por cima para vocês, da mini arena, seria quase 130, 140 milhões. Se você quiser, eu posso trazer aqui nesse canal sobre o projeto de clube empresa, se isso poderia ou não sair do papel dentro do Sport. Se você quiser, comente aqui embaixo também. E somente sobre esse projeto de mini arena, reúne aqui várias matérias falando sobre essa reforma que vai acontecer no Sport. É só questão de tempo. Pode deixar aqui embaixo também sua opinião nos comentários. Vou deixar outras sugestões de vídeos aqui, ó, do Black Carter que eu já trouxe lá no meu outro canal. Clica aqui, se inscreva. Nesse aqui também, né, ativa as notificações, porque quando eu postar um outro vídeo como esse aqui do Sport, você já fica ligado. E outros projetos do Brasil também, até para você dar uma olhada. Tenho certeza que quem gosta aqui de estádios e projetos vai querer ver outros vídeos que já trouxemos aqui no canal. Valeu, galera!